Bom, a fim de praticar meus conhecimentos no Spring, eu resolvi fazer aqui um sistema com o tema de filmes. Eu escolhi esse tema porque no início da faculdade, quando eu estava fazendo a disciplina de algoritmos, eu tinha feito algo parecido, só que em linguagem C pura, e realmente a interfacezinha que eu fiz, na época você tinha que falar, ó, cada pixel vai ser dessa cor, tudo mais em C puro. Então eu escolhi esse tema para ser meio que um reboot desse trabalho. Inclusive esses vídeos aqui tá disponível nesse arroba do YouTube aqui, arroba Enzo Honorato. E a ideia do sistema é que você tem dois tipos de usuário. Tem o usuário, né, o com menos privilégio, que ele pode realizar login no sistema, ele pode listar os filmes disponíveis no sistema, e com base nesses filmes ele pode criar uma lista própria de filmes, certo? Então ele pode adicionar daqueles filmes à sua lista, né, criar sua própria lista, remover filmes da sua lista e dar nota para o filme que tiver na sua lista. E o outro tipo de usuário é o usuário administrador com mais privilégio, que ele, além de poder cadastrar usuários no sistema, é ele que vai fazer todo o controle de filmes, né? Só ele que pode adicionar, atualizar, remover filmes do sistema, né? O mesma coisa para gêneros, então ele faz todo o CRUD de gêneros de filme, todo o CRUD de filmes, certo? Além, né, como ele é administrador, ele também pode ter sua lista. Ele herda todos os privilégios do usuário comum. Aqui eu não vou passar pelo código inteiro, eu abri alguns arquivos aqui que eu acho interessante comentar. Primeiramente, eu não criei o banco de dados direto no MySQL, eu estou utilizando o MySQL aqui. Eu utilizei do Hibernate, né, com as anotações aqui da implementação do JPA que o Spring usa, que é o Hibernate. Por exemplo, aqui a entidade usuário filme, que é quando eu para criar a tabela que relaciona o usuário com o filme. Aí eu anoto aqui, né, falo que ele usa essa chave composta aqui, que é essa user filme que os nomes, né, dos atributos que vão ser, tudo mais, estou utilizando o Hibernate. E estou utilizando uma implementação não, uma instalação local do MySQL na porta 3306. Certo? Aqui é a configuração do application.yml aqui. Com relação à segurança da aplicação, aqui nesse arquivo security config, eu estou utilizando o Spring Security para dizer que tipo de usuário que pode acessar cada endpoint na aplicação. Então aqui, por exemplo, o endpoint de login está disponível para todo mundo, né? Quando o cara vai fazer o login no sistema, ele não está logado ainda. Enquanto o endpoint de registro, ele precisa ter o role aqui de admin. Agora, para ele fazer um post lá no endpoint de filmes, ele precisa ser admin. Agora, se ele quiser só fazer um get para recuperar os filmes, ele pode ser só usuário. Então acaba caindo nessa linha aqui de any request authenticated. Agora, eu estou utilizando o JWT na aplicação. Então, antes do Spring verificar, por exemplo, chegou uma requisição aqui para dando um post no endpoint de filmes. Antes do Spring verificar se o cara que está fazendo essa requisição ele tem o role correto ou não, tem que passar por um filtro customizável que eu criei aqui, que está nesse arquivo aqui, Security Filter. E o que esse filtro vai fazer é ver se na requisição tem o header authorization, e se eu tiver esse header authorization eu pego o token lá e passo para o meu arquivo de token service fazer a validação do token. Aí uma vez que foi feita a validação do token, é colocado, né, no contexto do Spring o usuário referente a aquele token, certo? Aí uma vez que está no contexto do Spring o usuário referente ao token, ele pode ver aqui se tem acesso ou não, e se não tiver acesso ele retorna 403, né, forbidden. Token service. Agora, como eu falei, eu estou utilizando o MySQL, eu já falei que está utilizando o Hibernate, mas o que é o Hibernate, né? No Java, por padrão, a gente tem o JDBC, que é a API padrão do Java para fazer conexão com o banco de dados,
que é uma API verbosa e muito complicada de dar manutenção. Então, tinha o JDBC, aí criaram o Hibernate para facilitar, né? O Hibernate trabalha com ORM, mapeamento objeto relacional. Aí em cima do Hibernate também veio o Spring e colocou o Spring JPA, que deixa as coisas mais fáceis do que o Hibernate já deixava. Então o Spring JPA ele já cria vários métodos prontos para você utilizar. Por exemplo, eu criei aqui uma classe UserFilmRepository, que extende JPA Repository. Então, só de eu fazer essa extensão aqui, eu já consigo acessar métodos padrões, por exemplo, findAll para buscar todos os userfilm no banco de dados, ou então um getById, também tem todos esses padrões já implementados. Só que para métodos que não tem o padrão, né, do Spring JPA, a gente tem que fazer aqui, né, com essa estrutura aqui, mandando realmente uma query nativa em SQL. Com relação às exceções da aplicação, para não chegar literalmente uma exceção lá no front-end do usuário, eu criei um exception handler aqui, né, que por exemplo, para bad request exception, em qualquer momento da aplicação que eu lançar no código uma bad request exception, essa exception não vai literalmente para o front-end. Esse handler vai capturar a exception e vai criar aqui, né, um objeto do tipo bad request exception details, que vai trazer certinho um objeto de fato de exception para retornar para o front-end, para não ir literalmente a exception Java para o front-end. Com relação à documentação da API, eu fiz utilizando o Spring Doc, certo? Então, só de adicionar aqui a dependência do Spring Doc na aplicação, ele já deixa... Deixa eu voltar aqui no Security Config. Nesse endpoint aqui do Swagger UI /index.html, eu consigo acessar a documentação, o front-end da documentação, que eu já vou mostrar. E nesse daqui, né, o JSON da documentação. Agora aqui no pom.xml, alguns destaques que eu vou dar aqui, né, para algumas dependências que eu estou utilizando. O Spring Doc eu já falei, para fazer a documentação da API com base na especificação da OpenAPI. Essa biblioteca aqui do JWT que eu utilizei foi a que eu peguei aqui no site, né, padrão, jwt.io. O Model Mapper, que é uma dependência que eu estou utilizando para fazer o mapeamento dos DTOs da aplicação para as classes reais e das classes reais para os DTOs também. Conector do MySQL, alguns starters do Spring, né? No Spring aqui, quando você usa uma dependência dessa starter, na verdade, por baixo de pano você tem centenas, dezenas de dependências que o Spring encapsula para a gente. O Lombok também, né? Muito interessante. Por exemplo, deixa eu abrir a classe e abrir uma classe normal aqui. Por exemplo, a classe filme, aqui no domain. Se eu não estivesse utilizando o Lombok, eu ia ou ter que escrever aqui getters, setters, construtores, né, boilerplate code, ou eu teria que gerar utilizando aqui o IntelliJ, que é a ideia que eu estou utilizando. Mas como eu estou usando o Lombok, né, basta eu escrever aqui data aqui, que ele já gera aqui para mim os getters, setters, construtores, todo esse boilerplate code. Então, quando eu mandar executar a aplicação, que ele for compilar, aí no código real, né, que fica aqui no target, vai ter gerado, né, o get, set, construtor, etc. Vou botar para iniciar a aplicação aqui, ó, ela já está na classe principal que o Spring usa para iniciar a aplicação. Colocar para executar. Então é isso, eu vou ter essa API rodando no 8080, né? Porque o Spring, quando a gente usa o Spring Boot e a gente coloca o Starter Web, ele já vem com o servidor Tomcat embutido. Então a aplicação vai rodar na porta 8080 num Tomcat no localhost. Só que eu fiz aqui um front-end em JavaScript puro, né, só para testar eu consumindo a API.
Porque enquanto a gente está construindo a API, a gente acaba utilizando o Postman, né, para ir mandando as requisições aqui, testando. Mas eu quis fazer um front-end em JavaScript HTML, CSS e JavaScript puro só para testar esse consumo da API. E aí, a minha API está rodando num Tomcat 8080 e o meu front-end vai estar rodando num servidor Apache comum na porta 80, ou seja, eu vou ter um domínio acessando outro domínio. E na web, quando a gente tem um domínio acessando outro domínio, a gente precisa cuidar da questão do CORS, né? Então aqui no Spring eu tive que configurar para qualquer origem, em qualquer endpoint, poder fazer esses métodos aqui. Como a gente está num ambiente controlado, eu simplesmente liberei o CORS aqui, né? Para o front-end conseguir consumir a minha API. Assim, mais uma coisa aqui com relação aos DTOs. Por exemplo, quando eu vou receber uma requisição POST para salvar um filme, eu acabo não recebendo, eu não coloco lá no meu Film Controller para ele receber diretamente aqui, né, no Request Body um objeto do tipo filme. Eu coloco para ele receber um filme Post Request Body. Por que isso? Porque no Film Post Request Body eu não tenho ID. E lá no meu banco de dados eu quero que o meu filme seja salvo com um ID que é auto increment. Certo? Então não é seguro eu deixar o usuário mandar para mim no JSON ali um objeto que tem o ID. Porque se acontecer desse ID já existir no banco de dados, o que ele vai fazer é sobrescrever o objeto que tem aquele ID. Então, por questão de segurança e organização de código, eu acabo utilizando DTOs aqui para todas as classes ali na requisição. Então eu tenho esse tipo de DTO que eu recebo no request, mas eu também tenho os de response. Por exemplo, quando o usuário for listar os seus filmes, o que eu vou estar retornando aqui é esse user film list response DTO. Certo? Então agora que a aplicação já rodou aqui, ó, demorou 14 segundos para iniciar. Já posso abrir aqui o Swagger aqui, porque como eu estou utilizando o Spring Dock, só de eu acessar esse endpoint aqui, ele já vai ter gerado a documentação para mim. Certo? Então, aqui no endpoint user filme para usuário, eu tenho esse tipo de requisição permitida. Aqui no endpoint de gêneros para usuário, essa requisição. No endpoint de gêneros para admin, essa requisição. Então, utilizando o Spring Dock e anotações do Swagger, todas essas anotações no controle aqui, Operation, API Responses, tudo anotação do Swagger, né, indicando, por exemplo, a descrição do que aquele endpoint faz, o tipo de retorno que ele pode ter, que aí eu fazendo aquelas anotações, o Spring Dock gera essa documentação bonitinha aqui, que aí eu poderia passar para alguém que fosse fazer um front-end e consumir essa API. Aqui no front-end que eu fiz em JavaScript, eu utilizo a Fetch API, né, do JavaScript para fazer as requisições. Por exemplo, aqui nessa função de listar filmes, o que ele faz aí lá na URL, certo? Ele pega o token que vai estar no local storage do navegador, de acordo com o usuário logado, e faz uma requisição GET lá, passando o token. Aí ele pega o retorno, mapeia de volta para o JavaScript e renderiza na tela os resultados, certo? Eu estou utilizando essa Fetch API que é assíncrona aqui no JavaScript. Então, já aqui no localhost porta 80, no servidor Apache, está rodando o front-end. Eu abri o DevTools aqui só para ver que eu estou salvando aqui os tokens JWT do usuário no local storage. Então, se eu colocar aqui no usuário, por exemplo, new admin aqui, que é um usuário que eu já deixei previamente salvo no banco de dados, inclusive as senhas estão encriptadas aqui no banco de dados. Fazer login aqui, né? New admin com senha. Fiz o login. Quando eu faço o login aqui na direita, vocês podem ver que fica salvo aqui no lado do navegador o token que o front-end vai utilizar para as próximas requisições. E eu salvei aqui também, né, para eu poder exibir na tela e utilizar internamente na programação do front-end aí,
o nome de usuário e a role do usuário que está logado. Então, nesse módulo de admin aqui, vamos cadastrar um novo usuário aqui. Cadastrar aqui um new user 123 com a role de user aqui. Usuário cadastrado com sucesso. Vamos voltar. Aqui no controle de gêneros, a gente não tem nenhum gênero ainda. Bora cadastrar aqui 2 gêneros. Cadastrar aqui comédia. Aí você já pode ver que está listando. E vou cadastrar um aqui de ação. Gênero cadastrado com sucesso. Agora que eu tenho 2 gêneros, bora cadastrar aqui no controle de filmes. Não tem filme nenhum ainda. Bora cadastrar aqui 2 filmes. Duração, deixa eu colocar aqui 120. Colocar uma data qualquer. Falar que esse filme é de ação. Filme cadastrado com sucesso. Cadastrar mais um filme aqui. Esse filme aqui eu falar que é de comédia mesmo. Os 2 gêneros disponíveis lá. Salvou. Beleza, agora que eu já tenho no sistema aí cadastrado filmes, bora sair com esse admin aqui, ó. Quando eu sair, inclusive, vocês vão ver que vai remover aqui do local storage, né, as credenciais. As credenciais não, o token. Olha lá, saiu. Vamos entrar com aquele usuário que a gente tinha criado, né, o new user. Esse new user, se ele tentar acessar aqui uma função de admin, por exemplo, cadastrar novo usuário, ele não tem a permissão, né, porque quando esse token chega lá, o Spring vai ver que ele não tem a permissão de admin. Então bora na função que o usuário comum tem aqui, né, que é a da lista. Se ele for listar os filmes dele, não tem nenhum ainda. Então bora adicionar, por exemplo, aqui, bora adicionar os 2 filmes, né? Adicionar o primeiro, o segundo filme adicionado com sucesso. Bora voltar. E agora, se listar a lista dele aqui, tem os 2 filmes adicionados. E aqui ele pode, né, dar avaliação. Ele terminou de assistir esse filme, bora avaliar aqui que esse filme é nota 8. Olha lá, avaliação atualizada com sucesso. Tá lá, nota 8.